Olá, tudo bom? Bom, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco sobre comunicação não violenta, que foi um tema que foi levantado lá no grupo Crochê Descolado. Depois eu falei um pouquinho no Instagram, as pessoas gostaram muito e pediram para que eu fizesse um vídeo exclusivamente falando sobre isso. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender são as diferenças entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Claro que eu não vou aqui dar uma aula de linguística aprofundada, mas só para que a gente possa, a partir dessas diferenças, conseguir se comunicar melhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a linguagem falada, ela, embora ela possa ser um pouco mais desafiadora, porque você planeja e executa simultaneamente, então não tem tempo de você parar para refletir naquilo que você está dizendo, você até pensa antes, claro, por exemplo, hoje eu fiz um roteiro, tenho os assuntos que eu quero falar, mas o planejamento e a execução são simultâneos, embora eu saiba os assuntos, eu não tenho escrita todas as frases que eu vou dizer. Então, embora ela seja mais desafiadora nesse sentido, né, de simultaneidade dos dois processos, ela tem outros recursos, ela tem o olhar, ela tem os gestos. Claro que, de novo, aqui nessa situação de vídeo, eu não vou conseguir me valer desses outros recursos porque eu não estou dialogando ao vivo com vocês. Mas quando nós estamos numa conversa presencial, nós temos esses recursos dos gestos, do olhar, que aí vão indicar se a outra pessoa está entendendo o que a gente está querendo dizer, e mais do que isso, se ela está entendendo naquele mesmo tom, naquela mesma conotação, naquele mesmo sentido que a gente quis dar aquelas palavras. E aí, dependendo da reação, você pode dizer de outra forma, você pode se corrigir, etc. A linguagem escrita, ela não tem essa propriedade, ela não tem essas outras características. Porém, ela tem, a meu ver, uma vantagem que é a seguinte: como a elaboração e a execução, né, o planejamento e a execução não são simultâneos, você tem um tempo para pensar. Então você pode escrever, você pode apagar, você pode reescrever, você pode reler o que você escreveu e falar, não, talvez essa coisa fique melhor de outra forma. Então você tem um tempo. Contudo, nas redes sociais, a gente não utiliza essa vantagem do tempo de planejamento, porque as redes sociais um pouco simulam aí conversas. Então a gente acaba achando que pode escrever da mesma forma descompromissada com que nós falamos. E aí isso gera alguns mal entendidos, né? Por quê? Porque a escrita não tem tom, a escrita não tem gesto, a escrita não tem olhar. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa e isso é entendido pelas pessoas de uma outra forma. Os emojis são uma maneira de você tentar colocar tom na sua escrita. Então, se você está brincando, se você está querendo ser agradável, se você está bravo, você pode colocar lá aquelas carinhas, os emojis, que isso ajuda um pouco. Por outro lado, nós não temos controle sobre o que o destinatário dessa mensagem vai entender. Por quê? Porque a gente não sabe quem está lendo nas redes sociais, né? Então, aquilo, muitas vezes as pessoas têm não sei quantos mil amigos e na verdade elas conhecem, sei lá, 300, 500 pessoas. Por quê? Porque a gente vai agregando conforme os interesses. Então, no meu caso aqui, tem muita gente que me adicionou no Facebook, no Instagram, por conta do crochê. E eu nunca vi essas pessoas, eu não conheço, então eu não consigo inferir qual é o grau de conhecimento que ela tem sobre algum assunto, ou qual é a imagem que ela forma de mim, o quanto ela gosta da minha pessoa ou não, porque tem gente que segue a gente que não gosta também. Então nós não temos esse controle. Outra coisa, a gente não sabe como essa pessoa está quando ela recebe essa mensagem. Então, às vezes as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas estão num dia ruim. E aí elas recebem aquela mensagem sem tom, sem gestual, aquilo é entendido de uma outra forma, porque ela também tem as suas, digamos, as suas particularidades, e aí isso vira uma briga absurda, né? Então, o que eu queria contribuir um pouquinho com essa discussão é no sentido de a gente tentar pensar um pouquinho mais antes de escrever. E sempre lembrar que é uma coisa que eu acho que tem se perdido é a questão da empatia. Tente se colocar no lugar do outro, né? Por que ele está falando daquela forma? Então, às vezes as pessoas, elas falam algumas coisas que a gente pode achar absurdo, mas elas falam por ignorância. E ignorância, gente, no sentido de ignorar o que é aquele conceito, ignorar informações. Eu não estou falando das pessoas, não estou xingando ninguém de burro, estou falando ignorante no sentido de ignorar.
Então, um exemplo, eu vou dar o exemplo aqui na área do artesanato, que é a área deste canal e é a área onde surgiu essa discussão. Então, alguém chega lá e fala, olha, eu consegui um livro gratuitamente, eu vou compartilhar para todo mundo. De repente, essa pessoa não sabe sobre direitos autorais, essa pessoa não sabe que não pode compartilhar, porque tem uma cultura no Brasil de que se pode compartilhar tudo, de que o conteúdo tem que ser gratuito, de que não se deve remunerar as pessoas por nada. Essa coisa da pirataria, ela acontece há muitas décadas. Então, quando uma pessoa faz isso, muita gente chega falando, você não pode, você está errada, você está lesando a pessoa, e aí chegam agredindo aquela pessoa. Então, antes de fazer isso, respira um pouquinho, para e pensa, será que essa pessoa sabe que é ilegal compartilhar esse livro? Ou será que ela não sabe? Porque tem muita gente que de fato não sabe. Então, acho que uma das contribuições é essa, respira, pensa, tenha um pouco de empatia com o outro na hora que você for escrever a sua mensagem, tá? Uma outra coisa é a seguinte, a gente precisa lembrar que quando a gente vai falar, a gente está tentando, o objetivo seria dizer para essa pessoa que o que ela está fazendo é equivocado, né? Que esse ponto de vista é equivocado. Então, sempre que a gente, na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve é sempre querendo convencer alguém de algo, normalmente do nosso ponto de vista, mesmo quando você vai negociar aí onde você vai almoçar com a sua família, né? Vocês vão decidir o restaurante. Você está tentando convencer o seu marido, o seu filho, o seu pai, sua mãe, seu irmão, de que aquele restaurante é mais interessante do que outro. Então a gente precisa lembrar disso porque se eu quero convencer a outra pessoa, eu chegar com 4 pedras na mão atacando é a pior maneira, porque a hora que eu ataco eu perco imediatamente o meu interlocutor. E outra coisa, a maneira mais rasa que você pode discordar de alguém é agredir, xingar essa pessoa. É a maneira mais rasa, por quê? Porque você não vai conseguir convencer, você só vai irritar essa pessoa, que vai ficar irritada, que vai talvez xingar você, e aí isso vai virando uma bola de neve que não leva ninguém a lugar algum, né? Quer dizer, não agrega, não faz ninguém crescer, não ajuda ninguém, não traz nenhuma informação. Eu acho muito curiosa aquelas discussões políticas no Facebook, né? Porque as pessoas, na verdade, ficam se xingando. E aí isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque a pessoa não vai se convencer quando está sendo xingada, né? Então eu tenho que chegar com um pouco de calma. Então, por exemplo, antes de começar a atacar, pergunta. Naquele exemplo do livro, né? Pergunta, por que você está divulgando? Você sabe que isso é ilegal? Então, antes de atacar, você está pirateando? Não, pergunta. Você sabe que isso é legal? Por que você está fazendo isso? Essa é uma situação. Outra situação que eu vejo muito é assim, alguma pessoa escreveu uma mensagem e a outra entendeu que era uma crítica. E aí ela chega e fala assim, o que você está me criticando? De novo, gente, tenta perguntar. Né? Fala assim, você fez uma crítica? Você queria agregar alguma coisa? Você queria que eu fizesse alguma coisa diferente? Então procura sempre perguntar antes de agredir, antes de responder. Então sempre lembrar do benefício da dúvida, né? Então vamos primeiro perguntar, daí se a pessoa disser, não, olha, eu estou realmente pirateando porque eu não quero pagar, aí tudo bem, aí você fala, você está fazendo uma meleca aí porque não pode e você não deve fazer isso em lugar nenhum. Então assim, esse certo cuidado na hora da comunicação, que eu acho que é isso que falta. Às vezes acontece aqui, no canal, eu dei esse exemplo lá no Instagram, o seguinte, que é raro, mas acontece de alguém entrar no canal e falar assim, nossa, que conteúdo horrível, você não explica nada. E aí é muito engraçado porque o maior elogio que eu recebo aqui é como você explica bem, né? Então assim, se eu vejo 100 pessoas dizendo como você explica bem e vem uma dizendo, olha, sua aula é horrorosa, aí eu tenho que não pegar isso para o pessoal, eu tenho que entender que o problema não está em mim, está na pessoa. Então já aconteceu umas 3, 4 vezes de eu pegar e responder, falar, oi fulana, boa tarde, tudo bem? Essa é outra coisa, gente, só um parênteses. As pessoas não se cumprimentam, as pessoas chegam falando. Então, por exemplo, eu posto uma foto no Instagram, vem assim, dá receita? Aí eu sempre paro e respondo, bom dia fulana, tudo bem?
Que é a questão da educação, você não diz bom dia na rua, então a gente tem que falar nas redes sociais também. Olá, tudo bom? Tá, você teria receita? Será que você poderia, né? Porque assim, essa é outra coisa, as pessoas não são obrigadas a ficar te dando conteúdo gratuito, né? Então, claro, assim, eu gosto de ensinar. Aqui no canal eu dou conteúdo gratuito. Mas não é todo mundo que se dispõe a isso, né? Não é todo mundo que quer fazer isso. Então você não pode partir desse pressuposto e sair falando, você só nega informação, você não ajuda os colegas, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, assim, o que eu estava dizendo, eu vejo algumas situações da pessoa chegar aqui e falar, né, que é aula horrível. Aí eu paro e falo, olha, olá, bom dia, tudo bom? Você ficou com alguma dúvida? Eu posso te ajudar de alguma maneira? E aí, gente, invariavelmente elas me respondem, você me desculpa, eu estava muito nervosa, não é com você, mas a minha vida está muito difícil, não sei o que, não sei o que. Então, assim, também tem isso, né? A internet tem, as redes sociais têm uma coisa de, as pessoas, como elas estão atrás do teclado, elas acham que elas podem escrever o que elas quiserem. E de fato podem, só que isso leva a consequências indesejáveis. Então, assim, você ficar sendo agressivo é indesejável. Uma outra coisa que eu queria dizer é, se você não gosta de um conteúdo, não gostei desse post, desse blog. Não gostei desse vídeo. Não assiste. Então, às vezes eu não gosto, eu sigo várias pessoas no YouTube. Aí eu começo a assistir, eu não gostei do vídeo, ótimo, passo para o próximo. Não precisa você entrar e ser desagradável, porque quem está aqui, claro que tem casos e casos, mas eu, por exemplo, né? Então, assim, dá um certo trabalho, você dispõe de tempo da sua vida. Então, não é que eu gravei um vídeo porque eu falei, nossa, esse vídeo vai ser horrível, tá chutado, mas eu vou gravar assim mesmo. E aí para você chegar aqui e falar, olha, tal, tá terrível esse vídeo, eu não gostei. Não, sempre que eu gravo é porque eu achei legal, eu achei que vocês vão gostar. Então você não precisa ser negativo. Você pode passar para o próximo, que é a minha, pelo menos é a minha atitude, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre feminismo, né? A moça falando sobre o feminismo, sobre a discussão em grupos feministas. E aí começou a entrar um monte de gente, assim, só ridícula, sapatona, sei lá o quê. Aí eu falei, gente, mas qual que é o intuito, né? Quer dizer, o intuito é agredir, simplesmente. Então, se o seu intuito é agredir, daí eu não tenho como contribuir, né, de nenhuma forma. Agora, se o seu intuito é utilizar as redes sociais para troca, para agregar pessoas, para agregar conteúdo, as minhas dicas são essas. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado. Lembrar que a linguagem escrita não tem tom, não tem gestos. Lembrar que a outra pessoa pode não te entender. Depois, lembrar que ela pode não ter te entendido depois que você mandou. Então, antes de discutir, perguntem, né? Parem, pensem um pouquinho, perguntem. Uma vez, eu mesma fui excluída do grupo lá do Facebook, do crochê. E aí, na hora eu falei, nossa, não acredito, não sei o que. Daí eu falei, bom, eu vou escrever. Falar, fulana, você me excluiu? Será que eu descumpri alguma regra e não sabia? E aí, não, tinha sido mal entendido. Ela pegou e me colocou de volta. Então, quer dizer, uma coisa que poderia ter virado um motivo de mágoa, de chateação, você acaba conseguindo resolver com uma conversa. Então, essa é a minha dica. Essa é a minha contribuição. Eu espero muito que vocês gostem. Um grande beijo. E até a próxima.